Olá pessoal, então vamos aí para nossa sexta aula, né? No vídeo anterior, no início do vídeo anterior que eu fui gravar lá no Instituto, eu disse que ia gravar 2 vídeos, aconteceu que naquele dia ficou tão corrido lá que não deu tempo de gravar os 2 vídeos lá. Então esse vídeo te retorna aqui pro ambiente home office, né? Muito bem, vamos lá então para nossa sexta aula, né? Aula agora que a gente começa a unidade 2, tá? Na aula passada, com a questão da energia dissipada, a gente finalizou a unidade 1. Já fechamos a unidade 1, gente, tá? E agora começamos, então, na aula de hoje, a unidade 2, tá? A unidade 2 é uma unidade que vai trabalhar essencialmente com a ideia de mecânica dos fluidos, tá? Bom, a mecânica dos fluidos, ela se divide em duas partes, duas formas, né? Ela tem a parte dos fluidos em repouso, que é chamado de fluidostática, tá? E a parte dos fluidos em movimento, que é a fluidodinâmica. Muito bem. Então, primeiro, para a gente entender o que são fluidos, né? Mecânica dos fluidos. O que são fluidos? Fluidos compreendem líquidos e gases, né? Qualquer coisa que possa escoar. Se tem a possibilidade de escoar, constitui um fluido, certo? Os líquidos, em geral, escoam sobre a ação da gravidade, né? Por quê? Porque eles buscam fazer aquilo que a gente estudou nas aulas anteriores. Eles buscam sair de um ponto de maior energia potencial gravitacional para um ponto de menor energia potencial gravitacional. Ninguém nunca vai ver, né, na vida real, um rio cuja água corre ladeira acima. Isso não existe, tá? Sempre do ponto de maior energia potencial para o ponto de menor energia potencial gravitacional, certo? Então, os líquidos escoam sob a ação da gravidade até que em um recipiente, né? Vamos dizer, um recipiente, até que chega num recipiente, então, ponto mais baixo, tá? E aí ele vai enchendo esse recipiente até um determinado limite, ou tem uma boia, ou alguma coisa que limita, certo? Muito bem. Os gases, por sua vez, tá? E importante ressaltar, tá? O fluido, né, vai sempre ocupar a parte mais baixa do recipiente, né? Ele vai entrar se deslocando para a parte mais baixa e vai subindo o seu nível dentro do recipiente de baixo para cima, certo? Bom, os gases, por sua vez, já têm um pouco de características diferentes dos fluidos, né? Os gases, eles se expandem até que ocupam o volume total, né, de um reservatório, certo? Independente da forma do reservatório. Então, imagine, né, que é uma coisa bem típica. Pegar uma sala de aula, janelas fechadas, porta fechada, tudo fechado, 48 alunos em sala de aula. Aí o professor de física entra para dar uma aula sobre mecânica dos fluidos e falar sobre os fluidos gasosos, né? E aí ele pega um potinho que está fechado, tá? E aí dentro desse potinho ele deixou 2 ovos quebrados, 3 ovos quebrados, deixou no sol 2 dias, né? Deixou lá 2 dias paradinho, fechadinho ali, e aí entrou na sala e disse: gente, eu vou mostrar para vocês como os gases são expansivos e ocupam todo o espaço. Aí ele abre a tampa e corre em direção à porta e sai, né? Tranca a porta e deixa vocês lá dentro, né? Em pouco tempo, todos os pontos da sala serão tomados por aquele gás, aquele odor que vem de dentro daquele pote ali, daqueles ovos que já devem estar, né, totalmente chocos aí e podres aí, enfim, né? Então, aquele gás que vai gerar desse processo de putrefação ali do ovo, ele vai se expandir por toda a sala. Não é só quem está do lado do pote que vai sentir, a sala inteira vai ser tomada por isso. Isso é uma característica dos gases, ok? Bom, muito bem. Seguindo adiante, então, vamos lá. Grandeza importante aí pra gente, tá? Definir. Densidade, tá? A grandeza e densidade é uma grandeza física que caracteriza um corpo. Quando a gente falar de densidade, a gente está falando de densidade de um corpo, certo? Então, por que a gente precisa para definir a densidade de um corpo? A gente precisa saber a massa desse corpo e o volume desse corpo. A densidade do corpo vai ser dada pela razão. A razão entre a massa do corpo e o volume do corpo, certo?
Tá? Então, desta forma, densidade é a massa do corpo dividido pelo volume. No sistema internacional, a unidade de massa é o quilograma. A unidade de volume é o metro cúbico. Então, no sistema internacional, a unidade da densidade vai ser quilograma dividido por metro cúbico. Tá? Mas existem outras tantas unidades. A gente pode ter o grama por centímetro cúbico, o grama por ml, o quilograma por litro, né? Então, tem uma infinidade de outras possíveis unidades, tá? Depende do que o exercício pede, do que vocês vão estar fazendo. Em geral, usa o sistema internacional, tá? Para fins de cálculo, dimensionamento, sempre sistema internacional, certo? Muito bem. Adiante. Importante, né? Bom, as duas unidades mais utilizadas, mais usuais, é o quilograma por metro cúbico e o grama por centímetro cúbico, tá? Bom, quilograma por metro cúbico, grama por centímetro cúbico. Como é que eu transformo uma unidade em outra? Então, a transformação de unidade, né? Então, tem ali, ó. Como transformar 2 quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico? Né? Como que eu vou transformar isso? Então, primeira coisa é necessário relembrar algumas coisas de geometria espacial que talvez nem todos tenham visto bem isso aí, e é importante que vocês consigam, quando falam de uma grandeza física, visualizar essa grandeza física, tá? Poder ter uma percepção do que ela representa. O que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é um cubo, uma caixa, que tem dimensões 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Isto é 1 metro cúbico, tá? 1 por 1 por 1, certo? Então, 1 metro cúbico. Muito bem. Então, isso tem que ficar claro. Então, a figura está mostrando ali do lado para vocês, né? Ó, 1 metro cúbico, cada metro tem quantos centímetros? 100, tá? Então, é 100 de altura, 100 de largura, 100 de profundidade, certo? Centímetros. Bom, se 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 metro cúbico, 100 vezes 100 vezes 100 vai dar o volume em centímetros cúbicos. 100 vezes 100 dá 10 mil, tá? 10 mil vezes 100 dá 1 milhão, certo? 1 milhão, 10 na 6, ok? Muito bem, como é que eu vou transformar então o quilograma por metro cúbico para o grama por centímetro cúbico? Eu quero transformar lá, ó, 2 quilogramas por metro cúbico. 2 quilogramas são quantas gramas? 2 quilogramas são 2 vezes 10 na 3 gramas. Dividido, 1 metro cúbico são quantos centímetros cúbicos? 10 na 6, 1 milhão. Então, eu vou ter 2, 10 na 3 gramas por centímetro cúbico dividido por 10 na 6. Tá? Então, eu vou ter no final da história, simplificando 10 na 3 em cima com 10 na 6 embaixo, vai sobrar 2 gramas dividido por 10 na 3 centímetros cúbicos. 2 dividido por 10 na 3 é a mesma coisa que 2 dividido por 1000. E 2 dividido por 1000 é 0,002. Tá? Bom, vocês não vão ter que fazer essa conta toda vez que vocês precisarem fazer uma conversão, tá, gente? Essa conta eu fiz para mostrar para vocês que, ó, vejam, 2 kg por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, basta que eu divida o número por 1000, 10 na 3. Então, eu dividindo o 2 por 10 na 3, eu chego à resposta de quilograma para grama por centímetro cúbico. Tá? Quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Ok? Então, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, divide por 1000. De grama para quilograma, multiplica por 1000. Bom, muito bem. Vamos seguir agora, então, falando sobre massa específica. Tá? É muito comum a confusão entre os conceitos de densidade e massa específica, tá, gente? Muito comum. Então, vamos tomar cuidado para não cair neste erro de confundir as coisas, tá? Bom, o que é a massa específica? Vamos voltar, né? Lembrando, densidade é uma grandeza característica de um corpo. A massa específica é uma grandeza física que caracteriza uma substância. Então, vai ser a grandeza física específica da substância alumínio, da substância ferro, da substância fósforo, da substância calcário, da substância água, da substância, sei lá, mas é da substância. Você não mistura substâncias para calcular
a massa específica, tá? Então, a massa específica é exclusiva de uma substância, certo? É uma substância que vai constituir um corpo, no caso. E aí, sim, constituindo o corpo a gente determina a densidade, tá? Bom, mas se vocês observarem, não muda quase nada entre a equação da densidade e da massa específica. A massa específica de uma substância vai ser a massa dessa substância dividido pelo volume que essa substância ocupa, tá? A única grande diferença, gente, né, que tem que tomar cuidado, tá? É que no caso da densidade, um corpo, né? Se eu pego um corpo, eu vou calcular a densidade dele. Então, eu pego lá um bloco de alumínio, né? Então, pode ser que no processo de fundição da bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, na fundição da bauxita, na hora que eu estou derretendo a matéria-prima, que vem lá da natureza, e transformando em alumínio, produto acabado, esse que a gente consome, tá? No momento que eu estou fundindo, eu fundo um bloco lá de alumínio e por algum motivo, sei lá qual, fica uma bolha de ar dentro. Então, o volume do corpo usado lá no cálculo da densidade não será o mesmo volume ocupado pela substância alumínio. Por quê? Porque o corpo não é maciço, tá? Então, isso é uma coisa que precisa tomar cuidado, porque às vezes dá confusão, certo? Então, quando que a massa específica coincide com a densidade? Quando que os valores coincidem, são iguais? Existem casos em que isso acontece, né? Quando que isso acontece? Acontece quando os corpos são maciços, né? Corpo maciço e constituído de uma única substância. Então, se eu pegar um bloco, né, de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros de ferro maciço, tá? A densidade deste corpo em gramas por centímetro cúbico, corresponderá à massa específica do elemento ferro, tá? Então, essa é uma condição, certo? Bom, para os líquidos, geralmente a massa específica, né, vai corresponder à densidade, porque não tem como você ter um líquido oco, não existe isso. Então, o conceito massa específica para líquido quase não se fala, se fala só densidade. Densidade do líquido, densidade de tal líquido, densidade de tal gás. Tá? Porque não tem como um líquido ser oco. Entenderam? Tá? O volume ocupado pelo líquido sempre vai ser o volume total da base até uma determinada altura em um recipiente. Ok? Bom, seguindo. Aí nós temos uma tabela ali que tem algumas substâncias e suas respectivas massas específicas em gramas por centímetro cúbico, quando a temperatura é de 0 graus e pressão de 1 atm. Tá? Então, tem lá a água é o nosso elemento mais básico e universal, que a gente chama, né? Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Aí tem o mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, se eu construísse uma caixinha de 1 centímetro de altura por 1 centímetro de largura por 1 centímetro de profundidade e colocasse água ali dentro, eu ia conseguir colocar 1 grama de água. Se eu enchesse essa caixinha com mercúrio, a massa de mercúrio dentro dessa caixinha seria de 13,6 gramas, né, naquele centímetro cúbico. Essa que é a diferença do contexto da unidade de massa específica, tá? O que ela representa para nós. E ali tem outros elementos. Vejam que o ar, por exemplo, tem uma massa específica muito baixa, né? Então, é 0,00129 gramas, né? Então, é 1 milésimo de grama para cada centímetro cúbico. Não quer dizer que ele não tenha sua importância, seu valor. Tá? Mas comparado com os outros elementos, os gases têm uma massa específica muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. Seguindo, exemplo 1. Temos ali o nosso exemplo 1 da unidade 2, tá? A numeração dos exemplos é por unidade, certo? Então, exemplo 1. Considere uma esfera de alumínio oca, cujo raio interno e externo são, respectivamente, 5,55 centímetros para o raio interno e 6 para o raio externo. Não tem como o raio externo ser menor que o interno, né? Então, fica ligado nisso. E aí tem a figurinha ali do lado para auxiliar vocês, né? Demonstrando que é o raio interno, que é o raio externo, tá? Sabendo que a massa dessa esfera é de 810 gramas, pede lá, calcule a densidade da esfera. Letra A. B, tá? A massa específica do alumínio. Ah, então, qual é a massa específica do alumínio? Letra B.
E a letra C pede essa esfera, quando colocada em água, ela afunda ou não? Tá? Então, vamos resolver isso aí, que é interessante esse estudo aí. Primeira coisa que a gente precisa recordar, talvez vocês não lembrem, é como é que calcula o volume de uma esfera. Tá? O volume de uma esfera tem uma equação pronta, ela é 4/3 de πr ao cubo, certo? 4/3 de πr ao cubo. Tá? Muito bem, então vamos lá. Letra A pede a densidade da esfera. Bom, para a ideia de calcular a densidade da esfera, o que eu preciso? Eu preciso, a densidade da esfera é a massa do corpo dividido pelo volume do corpo. E vejam, quando eu falo volume do corpo, é o volume externo, é o volume que o corpo ocupa no espaço, certo? Então, neste caso aqui da letra A, para calcular a densidade, a gente vai ocupar o volume externo da esfera. Então, vamos aos dados que a gente precisa, tá? Para a letra A. Raio externo 6 centímetros e a massa 810 gramas. Escreve a equação do volume da esfera. 4π vezes r ao cubo dividido por 2. Então, eu vou ter lá 4π, né? O π, de preferência, vocês usem o π da calculadora, porque daí ele vai usar todas as casas decimais, ok? Né? Ou se vocês forem digitar o π, no mínimo 3.1415 na calculadora. No mínimo isso. Preferencialmente, vai lá e digita segunda função π. Procura o π ali na calculadora, que ela vai existir em algum lugar. E aí a calculadora já vai pegar todo o valor do π, certo? Então, vocês vão lá. 4 vezes π vezes, né? Aí vocês digitam o valor do raio, nesse caso aqui é 6, e procuram a tecla na calculadora, que é elevado ao cubo. Né? Então, vai ser x na 3. Tá? Então, aperta a tecla x na 3. Tá? Então, depois que vocês digitarem 6, vocês apertam tecla x na 3. Tá? Dá um igual e divide o resultado por 3. Fazendo essas operações na calculadora, o resultado que a gente vai obter para o volume externo dessa esfera é de 904,752 centímetros. Aí, assim, ó, depois que vocês fizeram todos os cálculos, 3 casas decimais, tá, gente? 3 casas decimais é um mínimo, né? Então, 904,752 centímetros cúbicos. Agora que eu já sei o volume externo, eu posso calcular a densidade desse corpo. O conceito de densidade é o quê? Massa do corpo dividido pelo volume do corpo. Então, a massa do corpo, 810 gramas, dividido pelo volume do corpo, que é 904,752 centímetros cúbicos. Quando eu divido 810 por 904,752, eu vou obter como resposta que a densidade dessa esfera vai ser de 0,895 gramas a cada centímetro cúbico, né? Ou, fazendo aquela transformação que a gente viu antes, multiplica por 1.000, 0,895 vezes 1.000, vai equivaler a 895 quilos por metro cúbico. Né? Então, se eu pegar essa esfera aí, se ela tivesse uma esfera, não pode ser quadrada de volume 1 metro cúbico, né? Quadrada, mas ela poderia, né? Se ela tivesse o volume de 1 metro cúbico, ela teria uma massa de 895 quilos, certo? Isto a letra A nos permite calcular. Vamos à letra B. A letra B pede qual é a massa específica, né, do alumínio, certo? Então, a massa específica do alumínio nesse caso. Bom, para calcular a massa específica do alumínio, a gente vai precisar saber somente o volume ocupado pelo alumínio, tá? Como essa esfera é uma esfera oca, né, então você tem, na verdade, ali é uma casca esférica, né? A esfera de fora e a esfera de dentro. Toda a parte central é vazia. Então, você tem uma casquinha, né? Uma casca de alumínio, certo? Então, a gente vai precisar calcular qual é o volume ocupado pelo alumínio nesse corpo, tá? Como é que a gente vai calcular isso? Bom, o volume ocupado pelo alumínio vai ser o volume externo menos o volume interno. Então, eu subtraio toda aquela parte do meio que está vazio, né? Do volume externo sobra o valor do volume da casca, tá? Então, eu vou lá. Então, preciso calcular o volume interno, porque o volume externo eu já calculei na letra A, né? O volume externo é 904,652. Eu vou calcular o volume interno da esfera. Como é que eu calculo o volume interno da esfera? O volume interno é 4 vezes π vezes raio ao cubo, tudo isso dividido por 3, tá? Então, eu vou ter lá 4 vezes o π da calculadora, né? Vezes o raio interno é 5,25 elevado ao cubo. Tá?
multiplica isso tudo, dá um igual, o resultado divide por 3. Aí você chega ao valor do volume interno da esfera de 606,113 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume interno. Como é que eu vou calcular a massa específica de uma substância? A massa específica da substância é a massa ocupada por essa substância, dividido pelo volume que essa substância ocupa. Tá? Então, a massa específica do alumínio vai ser a massa, que é a massa que o problema deu, 810 gramas, dividido pelo volume ocupado pela substância. E nesse caso, o volume ocupado pela substância vai ser quem? Vai ser o volume externo menos o volume interno, que é aquela parte que está vazia nessa esfera, certo? Então, volume externo menos volume interno. Então, eu vou ter 810 gramas dividido por 904,752 menos 606,113. Tá? O que vai resultar em 810 dividido por 298,639. E fazendo essa divisão, na calculadora lá, 810 dividido por 298,639, eu vou chegar à resposta que a massa específica do alumínio é de 2,712 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então agora é a hora que vocês podem voltar 4 slides atrás ali, onde tem aquela tabela da massa específica, e consultar lá e ver se tem o valor do alumínio. Tá? Então vocês voltam lá e consultam. Aí vocês vão ver que não tem. Tá? Ah, mas não tem. Não tem. Então, procura ali, vai no Google, que sabe tudo, e pergunta lá pro Google, né? Google, densidade do alumínio. Aí o Google vai trazer para vocês quais são os valores tabelados aí para densidade, massa específica do alumínio, e vocês comparam para ver se a resposta de vocês está adequada, ok? Bom, por fim, no exemplo 1, a letra C. Essa esfera vai afundar quando colocada dentro da água? Bom, uma coisa básica para se entender, gente, é o seguinte. Um corpo afunda quando colocado em água quando a densidade deste corpo for maior que a densidade da água. Tá? Quando o corpo tiver uma densidade maior que a densidade da água, o corpo afunda. Quando o corpo tiver uma densidade menor que a densidade da água, o corpo vai flutuar. Parte dele fica submerso, mas ele fica com uma parte acima da superfície da água. Certo? Então a gente vai lá naquela tabela, qual é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico, né? Desse corpo aqui, a densidade dele deu quanto? 0,895, ó, veja, então a densidade dessa esfera é menor que a densidade da água. Se a densidade da esfera é menor que a densidade da água, então ela vai flutuar na água, certo? Ela flutua na água, ok? Muito bem. Então agora vamos para o exemplo 2, tá? O exemplo 2 trabalha com a ideia de densidade do solo, tá? Densidade do solo, que é o que interessa para vocês, né? A gente estuda densidade para que vocês possam compreender esse conceito importante para determinar a densidade do solo, que é o campo de interesse de vocês, tá? Então diz lá o seguinte, o exemplo 2, ó. Um estudante de agronomia resolveu medir a densidade do solo de uma determinada propriedade. Para tanto, ele coletou uma amostra cilíndrica de solo, cujas dimensões são dadas pela figura, né? Como se fosse um cano, né? Que introduz no solo e consegue retirar aquela parte inteira, certo? Muito bem. As dimensões ali da figura, então, é o diâmetro do tubo 5 centímetros e a altura dele 6 centímetros, né? Bom, a massa da amostra de solo que coube dentro dessa amostra cilíndrica, né? A massa foi de 212 gramas, certo? Então, como é que a gente vai determinar a densidade desse solo? Primeiro, a densidade, o conceito é sempre o mesmo, né? A densidade é massa dividido pelo volume. Então, vai ser a massa desse solo, 212 gramas, dividido pelo volume desse cilindro, né? E é importante a gente retomar também, né? Como é que calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é calculado pela expressão, né? Pela equação πr elevado ao quadrado vezes a altura. Tá? Então, o valor do π, o raio, e aí cuidado, porque, por exemplo, nesse problema não foi dado o raio, foi dado o diâmetro. Né? Quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, eu vou pegar o diâmetro, nesse caso, que é 5, vou dividir por 2. Tá? Então, 5 dividido por 2 vai dar ali o valor de 2,5 centímetros de raio, certo? Então, substituir esses valores numéricos na equação do volume de cilindro. Eu vou ter lá, então, o volume de cilindro π,
tá? Bota na calculadora lá, vezes 2,5 elevado ao quadrado, né? Vezes a altura desse cilindro aí, que é de 6 centímetros, certo? E aí o produto, π vezes o raio elevado ao quadrado vezes 6, dá um valor do volume do cilindro, nesse cilindro aí, de 117,806 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do cilindro. Aí, para calcular a densidade dessa amostra de solo, a densidade dessa amostra vai ser a massa, que são aqueles 212 gramas, dividido pelo volume, que agora eu acabei de calcular, 117,806 centímetros cúbicos. Fazendo a divisão 212 por 117,806, deu lá o valor de 1,8 gramas por centímetro cúbico. Se eu quisesse expressar essa resposta em quilogramas por metro cúbico, bastava fazer vezes 10 na 3, né? Então, seria 1.800 quilogramas desse solo em cada metro cúbico, tá? Isso é o que tem de massa em cada metro cúbico desse solo, tá? 1.800 quilogramas. Muito bem. Agora vamos ver a diferença básica entre dois termos importantes para vocês, que é densidade de solo e densidade de partículas, tá? A densidade do solo é a massa da amostra dividido pelo volume total que ela ocupa. É o volume total, como naquele caso do exemplo anterior, o volume do cilindro. Tá? E esse é o conceito na física de densidade. Tá? Então, a densidade do solo é a mesma coisa que a densidade de um corpo. A gente pega a massa do corpo e divide pelo volume do corpo, beleza? E agora outro conceito importante é o conceito de densidade de partículas, tá? Quando a gente vai calcular a densidade de partículas, a gente vai pegar a massa da amostra de solo e vai dividir pelo volume ocupado somente pelas partículas do solo, tá? E aí vem uma coisa importante da gente compreender, né? Os solos, dependendo do tipo, a compactação do solo, ele tem muitos gases, né, no meio do solo, tá? Dependendo do que se planta, a compactação, tem muitos gases. Então, o volume da amostra não é um volume 100% só de material, né, de partículas que constituem o solo, certo? Então, ele tem ali a amostra de gases. Para a gente poder determinar o volume só da amostra, o que a gente faz? A gente pega o recipiente, tá? E com um instrumento lá do laboratório de química, por exemplo, né? Uma pipeta, né? Vai pipetando água, né? Coloca lá no tubo 100 ml, por exemplo, e vai pipetando água até que a água chegue alinhada com a borda do recipiente. Quando a água chegar bem na borda, significa o quê? O tanto de água que desceu na pipeta foi o tanto de água que eu coloquei lá dentro e que a água ocupou os espaços vazios, que antes era de gases, né? Então, aquele volume de água ali é o volume que não está sendo ocupado pelas partículas do solo. Então, para determinar o volume das partículas, eu vou pegar o volume total e vou subtrair a parte vazia, nesse caso tendo substituído, por exemplo, por água. Tá? Então, dessa forma eu vou determinar somente o volume ocupado pelas partículas, que é este valor que eu vou vou aplicar na equação para determinar a densidade de partículas, certo? Bom, aí vem aqui um pouquinho, vocês vão estudar isso muito numa disciplina chamada Física dos Solos, tá? Mas aqui algumas coisas importantes que a gente traz, né, para disciplina de Física, os conceitos ali, ó, a densidade do solo está relacionada com a compactação do solo. Quanto mais compactado o solo, eu vou ter mais massa em menor volume, portanto, aumentando a densidade, tá? Por que é importante saber a densidade do solo? Porque, em geral, a literatura aponta que uma densidade do solo, se ela for maior que 1,7 gramas por centímetro cúbico, significa que o solo está compactado a ponto de dificultar o crescimento da raiz. E se não cresce a raiz, independente da cultura que vocês estejam plantando aí, não vai desenvolver a planta, certo? Então, coisa básica para o desenvolvimento da planta é o crescimento de raiz para poder extrair lá os minerais do solo, coisa e tal, né? A água, enfim, outras coisas, certo? Então, isso é importante da densidade do solo, tá? Então, maior que 1,7, solo muito compactado, é necessário descompactar, tá? Outra coisa ali, né, que ele diz ali, ó, na continuidade do slide, é a seguinte, ó.
A densidade de partículas está relacionada com a composição mineral do solo. Tá? Então, conhecendo-se a densidade de partículas, pode-se deduzir, não é certeza, mas pode-se deduzir a composição mineral do solo. Se fosse um solo único, né, de uma única constituição, uma única composição. Tá? Bom, e aí, claro, você vai buscar, vai determinar lá qual é a densidade do material daquela amostra de solo e vai consultar uma tabela que já está bem definida. Você pesquisa, vai lá no Google, pesquisa uma tabela de valores de densidade de diferentes tipos de solos e composições, tá? Então, diz ali, ó, a densidade de partículas do solo brasileiro é, em média, né, gente, média, 2,65 gramas por centímetro cúbico, tá? Muito bem, aí vem exemplo 3. Né? O exemplo 3 é para determinar a densidade ali. Diz lá o seguinte, ó, a massa de uma determinada amostra de solo de 212 gramas é a mesma massa do exemplo 2. Tá? Determine a densidade de partículas, sabendo que foram necessários 50 ml de álcool etílico. O líquido que eu vou botar ali dentro pouco interfere, gente. O que interfere é o volume de líquido que entra. O volume de líquido que entra corresponde ao volume que não é ocupado pelas partículas. Então, eu posso botar água, álcool, o que for. Tá? Então, 50 ml para preencher os espaços porosos. Vejo que a amostra ali é exatamente a mesma que tinha lá no exemplo 2. Tá? Então, a gente vai ocupar tudo que já tinha feito antes. Tá? A única coisa importante de ressaltar aqui é, foram ocupados 50 mililitros de álcool para botar dentro dessa amostra. E quando eu calculo o volume lá do meu cilindro, ele está em centímetros cúbicos. Não tem problema. Por quê? Porque 1 mililitro equivale ao volume de 1 centímetro cúbico. Então, aqueles 50 ml ali correspondem a 50 centímetros cúbicos. Então, eu calculo lá o volume do cilindro, que eu já tinha calculado no exercício 2. O volume do cilindro é 117,806. Desse valor 117,806, eu vou extrair a parte vazia, né? Então, eu vou extrair a parte vazia, que são 50 centímetros cúbicos, e aí para determinar, para calcular a densidade das partículas, eu vou fazer a massa das partículas, que é a massa da amostra, tá? O ar que está ali dentro, isso é importante ressaltar, o ar que está dentro dessa amostra, ele também tem massa, tá? Ele também tem massa, mas dependendo do instrumento que você está utilizando, né? Veja, 212 gramas é um instrumento que vai ter uma precisão na casa da grama. Tá? 50 ml de ar, se você pegar 50 ml e multiplicar pela densidade do ar que tinha lá naquela tabela que a gente falou antes, né? O valor da massa de ar dentro dessa amostra do total de 212 gramas é insignificante. Por isso que a gente desconsidera a massa ocupada pelo ar. Tá? A gente considera que a massa total ali é a massa só das partículas, né? Só das partículas. Mesmo que o ar ali dentro tenha uma certa massa, mas vai ser insignificante no valor total, tá? Então, para calcular a densidade de partículas, a massa da amostra, 212, dividido pelo volume ocupado só pelas partículas, que é o volume da amostra, né? O volume do cilindro ali, né? 117,806, menos a parte do volume que foi colocado de líquido lá dentro, então menos 50. Então, isso vai dar 212 dividido por 67,806. Fazendo essa divisão, a densidade de partículas, né, desse caso aqui, tá, a densidade de partículas dessa amostra é de 3,127 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, essa é a densidade de partículas. Bom, a gente fechou aqui com isso, tá? Agora vocês ficam aí com... tem 6 exercícios para fazer, tá? Então tem que exercitar bastante nesse conteúdo, ele começa a ficar exigindo um pouquinho mais de vocês, principalmente por a questão dos detalhes. Se não tiver um número considerável de exercício, vocês fazem uma vez e não gravam aquilo, tá? Então tem um pouquinho maior número de exercícios nesse material aqui, tá? 6 exercícios, mesma coisa, vocês vão fazer, vão entregar, né? Vai ficar para entregar lá no dia 15, tá? Vocês vão entregar no dia 15, junto com o da aula anterior, né? Com o atendimento na sexta-feira, dia 13, tá? Então, na sexta-feira, dia 13, fazer o atendimento das 2 aulas, ok? Muito bem, então, pessoal.
Bom estudos aí para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, abração, tudo de bom.